Serão 2 dias de viagem para ir e vir e mais 2 dias para conhecer a Serra do Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor. Total, 4 dias longe do conforto da cidade. Partimos de carro para Mâncio Lima, o município mais ocidental do Brasil. O destino inicial é o Porto do Rio Japim. Aqui é o ponto de partida rumo à Serra do Moa. O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de proteção integral criada por decreto presidencial. Fica na fronteira com o Peru e é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e é um dos 5 parques da Amazônia localizados em regiões de fronteira. Vamos embarcar agora para uma viagem de mais de 10 horas, uma viagem privilegiada, já que o cenário não muda, são sempre rios e florestas. O Parque Nacional da Serra do Divisor foi criado em 1989, equivale a 5 municípios da região do Vale do Juruá, em uma área total de 843 mil hectares, dividido entre esses municípios. E é cuidado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Fica aqui no território do município de Mâncio Lima e para chegar aqui são mais de 10 horas de barco. A gente vai conhecer todo esse espaço e você vai ficar por dentro de tudo, sem nem sair da sua casa. Olhares de quem está acostumado com essa rotina do transporte fluvial. O comportamento animal merece um registro. Tudo pronto? Então vamos seguir viagem nesses barcos de pequeno porte. Vamos dar uma até logo ao Porto de Mâncio Lima. Neste período do ano, o volume de águas dos rios fica elevado, facilita a navegação. Na saída, o rio Japim já dá uma amostra das belezas que estão por vir. O rio é estreito e quem não está acostumado chega a ter medo nas curvas acentuadas. Os pilotos dos barcos são experientes e o transporte fluvial tem suas regras por aqui. O pessoal dessas embarcações reduz a velocidade. O banzeiro de uma lancha, que são pequenas ondas, podem naufragar as embarcações menores. Entrando floresta dentro, percebemos quanto a tranquilidade de quem navega esses rios, a satisfação de quem pega um transporte rumo à cidade. Normalmente, os ribeirinhos vêm aos centros urbanos a cada 30 dias, e é assim, a vida sem estresse, sem congestionamentos. Aqui são chamados furos, reduz o percurso da viagem e testa a habilidade e a experiência de quem comanda o barco. Optar por esse trajeto só quem realmente já tem anos de experiência. E, em alguns momentos, uma certa apreensão para quem não está habituado, mas é também um super passeio por essa floresta alagada. Em alguns trechos, a navegação é bem fechada e o caminho estreito. Passa apenas um barco por vez. Alguns encaram o percurso como uma aventura radical, sem medo dos perigos, das surpresas que podem surgir. O combustível transportado em galões parece não ser um motivo para uma viagem mais cautelosa. Sem uma segunda opção, essa prática é comum nos rios da região. Aqui tudo precisa seguir de barco. Em alguns casos, o próprio barco. Saímos do rio Japim. Aqui já são as águas do belo Rio Moa, mais espaço para navegar. É ele que atravessa o Parque Nacional e vai nos levar à Serra do Divisor. Apesar da bela paisagem, é bom buscar algo a mais para se distrair. A viagem é bem longa. Depois de muito tempo, terra firme. Uma parada neste vilarejo para esticar as pernas. Os equipamentos do barco também precisam de manutenção. Sem perder tempo, seguimos em frente. Várias comunidades como estas estão no percurso. Quanto mais nos aproximamos do nosso destino e chegamos mais na parte de cima, o volume da água vai reduzindo, a ponto de surgirem as chamadas prainhas de água doce. Chegamos na terra indígena do povo Nuquindi. A viagem segue e a partir da terra indígena ainda são 2 horas de barco até o nosso destino inicial. O fim da tarde se aproxima, o sol mais baixo vai deixando a paisagem ainda mais bonita. Nessa região, do brilho do sol até uma forte chuva é questão de minutos. Já estamos no Parque Nacional da Serra do Divisor e de vez em quando, durante a viagem, o cenário é esse: floresta e matas ciliares que viraram pasto para a pecuária. A exploração deve ter acontecido antes da criação do parque.
Depois de 10 horas de viagem, enfim, a vista mais esperada, a imponente Serra do Moa. Ela vai mudando de posição com as voltas dos rios e o movimento do barco. A expectativa ainda maior para quem chega aqui pela primeira vez. Hora do desembarque. Chegamos ao destino ao final de um longo dia de viagem. A noite será de descanso nesta casa, bem simples, ao estilo floresta amazônica. Todo o material é descarregado. Esse é o nosso abrigo e a nossa base durante 3 noites. O fogão traz uma belíssima imagem e um sinal de que um delicioso jantar está sendo preparado para os novos hóspedes. Enquanto prepara o acompanhamento, o seu Edmilson avisa que uma galinha caipira está dentro da panela para marcar a nossa recepção. E o pessoal agradece, e os hóspedes também. O primeiro dia para conhecer a principal área turística do Parque Nacional da Serra do Divisor começa com um desafio para subir a serra e acompanhar a bela vista. Para isso, temos companhia. Então chegamos aqui de barco, aproximadamente 5 minutos aí da onde está hospedado, e a gente inicia agora uma subida de 1.100 metros na companhia do seu Edmilson da Silva Cavalcante. Fale um pouquinho pra gente do que a gente vai percorrer aqui e um pouco do que a gente vai encontrar lá em cima. Aqui nós estamos no início da trilha do Mirante. Ela é uma trilha íngreme, bastante subida. Aqui nós estamos ao nível do mar, lá em cima nós vamos estar a 609 metros de altura. E a trilha tem 1,1 km de trilha, mas a visão lá em cima é muito bonita. E mais ou menos o que, 30 minutos aqui para lá? Na base de 25, 30 minutos. Então 5 minutos vindo para cá, mais 25 subindo, aproximadamente 30 minutos todo esse percurso. A gente vai encontrar uma vista muito bonita, que é referência para o Brasil, para o internacional, e tudo isso a gente vai acompanhar e mostrar para você, na companhia do melhor guia que tem aqui na Serra do Divisor. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui as raízes já se tornaram escada e ajuda a subir o céu. Essa é a maior? Eu achei que quem fosse para trás seria maior. Não, essa daqui. E eu já cansei na primeira subida. Essa daqui é maior. Por isso que vocês fazem isso aqui? Para ajudar mais na subida. Sei lá. Já voltamos. Já 2 equipes lá em cima já. Aí a primeira tá descendo agora, que subiu primeiro. E o visual aqui? Vale a pena. Quer vir de novo? Vale a pena subir isso aqui? Sabe? A gente já subi várias vezes. Mas cada experiência aqui é individual e a gente guarda cada memória aqui em cima. Você mora no Juruá mesmo? Mancio Lima, daqui mesmo. Ah, então já mora aqui, né? Daqui mesmo. Só veio visitar. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Estamos a caminho do chamado Mirante, que é o cume da serra, mas a subida é desafiadora e me leva à exaustão. O nosso repórter já se vê tomar o cansaço. Árvores caídas na trilha é comum e torna o desafio ainda maior. O guia já conhece bem o caminho e o ritmo certo. Vamos nos aproximando do alto. Bromélia gigante? Por quê? Porque não tem aqui na trilha. Pra te ver o quanto a natureza faz as coisas perfeitas. Bromélia é invasora? É uma planta, a bromélia gigante,
parece assim um pé de abacaxi. Sim. Então, durante toda essa trilha aqui, você não vê um pé dela. Aí lá em cima, quando chega no topo final da serra, lá está composto dela. Ela é a responsável por manter essa floresta verde. Porque na época de pouca chuva, no verão, a água da chuva cai e ela segura dentro das palhas dela a água da chuva para se manter viva e absorvendo para outras árvores, aos poucos. Se não tivesse ela lá em cima, essa serra aqui, essa mata aí estava toda morta. Não tinha água na época do verão, morria tudo. Sim. Ela é responsável pela vida de toda essa mata verde aqui. Aí lá em cima eu vou lhe mostrar ela lá. Tá. O povo aqui é animado, tá? Deu certo? Deu 25 minutos que a gente fez. Vocês fazem parte de um grupo de corrida? Não, eu não. Desde 2019 que eu não piso numa academia, mas venci. Sem se cansar. Sem me cansar. E meu esposo, acho que vocês encontraram ele, o vira-lata lá. Ele fez uma cirurgia no joelho há 28 dias. Sério? E ele subiu em 30 minutos. Então a gente superou as expectativas de todo mundo lá da pousada. E ainda vê uma vista bonita. Isso, ainda vem catando mais. Bora, sentido. Vamos lá, vamos lá. Bora, pilotão. Melhor grupo da Tchau. Isso aí. E aí, doutor? Tá bom. Aqui é o meu grupo, hein? O grupo do Vasco, mano. Vixe, Maria. Bom dia. Diretamente aqui, ó, pro Juruá. Seu barqueiro, guia. Sou pedreiro mesmo, sou pedreiro da coisa. Ah, show o pedreiro lá. Valeu. Vou subindo pra vocês aí. Valeu. Falou, gente. Como você via? De bora que dá cerveja, tem negócio de... Aí botar o parceiro aqui pra cima dele. Vou levar o meu grupo aqui, meu grupo alto. Pô, tá animado aí. Tá animado. Vamos ver se quando a gente descer vai estar animado. Também. Acho que a descida é o de menos, né? Acho que a descida é... É. Passaram energia positiva, né? Pra subir. Só te falar uma coisa, quando tu chegar lá embaixo, Na hora que tu pegou essa energia... poxa, tá tremendo. É o que eu falei lá embaixo, a bromélia gigante é essa aqui. Essa bromélia aqui que você tava falando. Aí ela é composta dela aqui em cima, no topo final. E ela tá aqui, ó. Você tá vendo ali, ó. Tá cheio d'água. Cheio d'água. Cheio d'água dentro dela aí. Na época de seca, ela segura a água aqui para se manter viva e manter a floresta viva aí também. Se não tivesse ela aqui em cima, essa mata aí toda ia morrer. Ela que segura. Bom dia, boa tarde, não sei nem que horas são. Deu de aproveitar lá em cima? Deu, bonito, tá? O dia hoje tá bacana e a vista tá excepcional, né? Vocês são de onde? De Cruzeiro mesmo. É. Primeira vez Passar o aqui. final de semana. Foi, feriado. Feriado. Show, obrigado. Valeu, hein? Decidi pra vocês. Bom. Valeu. Conheceu como aqui? Já passou, você tá Na verdade, eu moro aqui no Acre já, eu moro em Rio Branco, né, já há algum tempo. E eu sempre ouvi falar aqui na Serra do Divisor. Aí já há bastante tempo aqui, eu nunca tinha vindo para cá, hoje eu resolvi vir para conhecer. E valeu super a pena a experiência aqui, subir essa ladeira aí tudo. Conhecer as cachoeiras, já foi? Ainda não, foi nosso primeiro percurso, foi agora. A gente vai descer, vai conhecer as cachoeiras e amanhã a gente vai fazer a Formosa, a gente vai até a Formosa. Vocês vão dormir lá? Não, a gente vai fazer um bate-volta. Legal. E vai voltar outras vezes? Pretendo, né? Eu quero trazer minha família pra cá, né? Sim. Pra conhecer, né? Veio só conhecer e pegar a experiência para levar para a família. Isso. E fazer com que eles voltem, venham aqui. Mãe é doida pra conhecer a floresta amazônica, né? E aí eu quero aproveitar quando ela vier pra cá, já trazer pra cá, né? Pra cá, pra Serra do Divisor também. Show de bola. Tá joia. Valeu, obrigado pela irmão. Enfim, estamos no cume da serra. Chegamos. Agora é aproveitar a vista. Descansar um pouco primeiro e aproveitar a vista. Pratos.
Um lugar preservado. Além do nascer e o pôr do sol, as nuvens que estão sobre a floresta tornam a vista ainda mais espetacular. Lá embaixo está o Rio Moa, que deságua no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Estamos a 600 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto do Acre e um dos 4 pontos extremos do Brasil. Os chamados rios voadores, fluxos concentrados de vapores atmosféricos, são vistos bem de perto daqui do alto. Chegamos, enfim, na tão falada, conhecida Serra do Moa. Um visual muito bonito que compensa os 25 minutos de subida, mais 5 de barco onde a gente está hospedado até aqui. E é um visual muito bonito que vale cada gota de suor. Cansado, mas o que importa é essa visão aqui. A gente vê quando chega aqui a experiência que você tem em subir e chegar ao cume da serra. A gente chegando aqui, uma visão que também tem e é privilegiada desse local é lá, e principalmente quando não tem muitas nuvens, muito névoa, é lá no final. Os Andes peruanos, daí se vê um pouco daqui ainda. Então o visual se torna ainda mais impressionante quando se vê aquilo que é muito imponente nos países vizinhos também, principalmente o Peru, que é os Andes peruanos. E eu não era o único por ali. A renomada Maria Cândida, que é jornalista e apresentadora brasileira, com mais de 30 anos de carreira, marcada por entrevistas internacionais e passagem por grandes emissoras como Globo, Record e SBT, que se destacou pelo pioneirismo em coberturas de Hollywood e recentemente se tornou ativista contra o etarismo, focando em conteúdos de empoderamento feminino e maturidade. Também ajudou a contar um pouco da história e experiência do parque. Este aqui é o Miro. O Miro é o cara mais famoso aqui da Serra do Divisor. Foi a primeira pousada. Que ano, Miro? A gente tá com 22 anos. 22 anos, meu Deus. E aqui, o que dá pra ver, ele vai levar a gente lá pra cima. Lá pra cima, pô, Mirante. E o que dá pra ver aqui é que eu já fui pro Alto Rio Negro e a vegetação ela é baixa. Aqui é muito alta, tem a ver com os Andes e tal? Aqui já fica mais próximo das Cordilheiras dos Andes. E por isso que é alto, assim? Por isso que é alto. E lá de cima você vai ver um monte que nós chamamos Peito de Moça, que já é na Cordilheira dos Andes. Peito de moça? Sim, divisa do Brasil com o Peru. Ele parece um peito de moça? Bem lá pro eu vou ver se parece meu peito. Então vambora. Agora a gente tá chegando aqui, nossa, que barranco aqui, hein? Aqui era uma cachoeira ou não? Não, foi um deslizado que desmoronou um pouco. Ah, tá. A gente vai subir isso aí? A gente vai subir lá por trás, descer um pouquinho mais e a gente vai subir, vai passar aí por cima. Ixi, e quem não aguenta? Não, a gente vai na ajuda. Calma, que a gente ajuda. Agora, aguenta. por que eu vou toda de chinelo, de chinelo não, de sapato, calça, e você vai de chinelo e não é picado? Qual é o motivo? A gente confia, né? Vai com cuidado, olho no chão onde vai pisar. Não, ou os insetos não se interessam mais por você. Não se interessa não. Quê? É amigo dos insetos. É, amigo dos insetos. Ele é o Antônio, a gente não. No Rio Negro e no Solimões, você tem jacaré, você tem arraia. O que tem aqui no Moa? Olha, aqui a gente tem arraia também, já fui picado de arraia também, né? A gente tem jacaré também, o peixe elétrico, que é o puraquê que nós chamamos, tudo a gente tem aqui. Não, eu entendi, mas o que eu faço para não
ser comida pelo jacaré? Não, eles é tranquilo, os bichos são tranquilos. Os jacarés são pequenos, né? Agora os puraquê é mais, mas fica só lá na deles também, né? A raia também, ter cuidado por entrar na água, sempre espantar, para que não possa pisar em cima dela. Que se pisar em cima dela já Pode era. nadar no moa? Pode nadar. Pode sim. nadar no moa. Então, mas essa água aqui tem muito barro, né? Porque é essa época que chove Porque muito. essa época chove muito, de ser derretido, né? Das pedras, né? Dos barrancos, aí fica bem taudado assim. Entendi. barrenta. No verão. O moa daqui pra lá tem mais quanto tempo? Olha, a gente ainda tem, ainda dá pra andar assim, umas 4 horas de barco, tranquilo, a mar, sim. Até o Peru. Não, aí não é o Peru, né? Aí o Garapé vai ficando pequeno, aí ainda tem muita distância para chegar na divisa. Ixi, quantas horas? 4 horas? 4 horas de barco. Pra quem já andou 8 mais 4, né, amor? Tá fácil, bora. 5 a 30 minutos, a gente indo rápido, mas a gente vai dando as paradas de 40. Você sobe em quanto tempo? Eu já tirei até em 25 minutos. É? Mas é bem rápido, né? Não é encomendável não que a gente tire nesse tempo, né? Tem alguma recomendação, Miro? Vou passar aqui, né? Essa nossa subida aqui. A gente vai subir agora o mirante, né? Tem umas partes que tá com corrimão, escada, mas tem todas as partes que não tem. Tem que ter um pouco de cuidado para que não possa escapulir, esses bastãozinhos ajudam bastante. E a gente vai subindo no tempo da gente, né? Sem pressa, para que a gente possa conseguir chegar até lá, né? Porque não adianta você se apressar, vai cansar bastante. Então a gente vai só na manha, que nem a gente fala, devagarzinho, que a gente consegue chegar até lá. Lá a gente vai ter uma visão maravilhosa que vai compensar esse nosso esforço. Eu tô vendo lá que tem um negócio, peraí, ali tá escrito Cachoeira do Amor. Vocês não conseguem ver, mas tem uma plaquinha. Isso, essa aí. Você acha o amor lá? Essa é a Cachoeira do Amor. E quando você já tem o amor, o que acontece? Olha, você tem que fazer um pedido para reforçar esse amor. Que não possa esse amor. Mas você já separou, aí você conseguiu outro amor. Ó, eu consegui através da cachoeira, né? Porque eu fui lá e pediu. Fiz um pedido com fé e consegui. É isso aí. O Antônio, coitado, não tá sem nada ou tá com... Não, tô muito feliz. Tô casado. E sempre quando eu venho, sempre eu peço para reforçar. E você vai pedir para reforçar? Todos os dias. Todos os dias, é isso aí. Todos os santos Bem dias. treinado, bem treinado. Tá É com isso uns aí. 3 meses atrás aí, eu acho que eu vim com a minha esposa. A gente tirou umas fotos lá muito legal. Aqui no meu Pelados, tutum, né? pelados. Não chegou a ficar. Eu gostaria de ter tirado assim, mas não deu, porque tinha outras pessoas. Né? Tá bom, então vamos embora. Ô Miro, não tem uma mulher que sobe aqui nas árvores e tal? Sobe, tem. Ou a mulherada fica só cozinhando pra vocês, homens? Cozinha, mas também faz essa atividade. Faz? Tem? Tem algumas delas que eu acredito que façam isso. Tá. Na próxima eu quero pegar uma mulher. Beleza. Show. Pra subir na árvore. Uma mulher forte que nem eu. Se eu tivesse nascido aqui, eu ia querer ir pra selva. Eu ia ser melhor que vocês, viu? Eu acho. Né? Com certeza. Olha, tem um aí que desistiu, ó. Já descendo. Não, acho que ele foi cedo. Como é que é? No primeiro dia? Foi o primeiro dia que eu subi aqui, 4 vezes. Por quê? Subi com ele, a gente foi ajeitado uma recuperada no Mirante, né? É. Aí eu subi com ele de manhã. Quando foi meio-dia, eles mandaram eu descer para pegar o rancho lá embaixo, né? Eu subi de novo e à tarde teve que descer de novo, né? Então deu. E aí, nossa senhora. Miro, você, hein? Você é um carrasco, é isso? Pra testar pra se ele serve pra mata, né? Tava te testando. Aí depois disso, eu passei uma semana ou mais que se fosse para fazer precisão de coca eu não conseguia. Tinha que ser no vaso mesmo, né? Mas poxa, aqui, ó. As histórias do povo aqui da Serra do Divisor, muito Mas bom. aí depois a gente pegou né? Pegou gente. E aí, Miro, qual a história boa aqui de quem subiu? Quem subiu e... De um gringo, por exemplo, vem os estrangeiros aqui e... Hein, pessoal? Deixa o Miro falar aí, ó. Os estrangeiros, o que eles falam quando eles vêm? Eles ficam muito emocionados quando sobem aqui, acham muito lindo. E sobe mesmo, eles não têm tanta dificuldade pela vontade que eles têm de chegar lá em cima, de conhecer bem a floresta. Porque não tem, né? Eles falam que não tem lá? Fala que não tem essa floresta aqui que a gente tem. Você vê que, às vezes, né, muitos pernilongos, às vezes o estrangeiro dá mais valor, né, do que a gente. Então mesmo. Precisamos dar mais valor, né? Isso aí. E que mais? Que mais de história que você tem para contar?
Tranquilo, é meio dificultoso subir aqui, né? Que nem hoje a gente encontrou o rapaz que não conseguiu subir, né? Aí acontece, pessoas que não conseguem subir, mas às vezes faz um esforço assim, a mais do que precisa e acaba desistindo no meio do caminho. Entendi. E os mosquitos, porque lá no Alto Rio Negro a água é ácida, né, amor? A água é muito ácida, E aí? não ovula o pernilongo. E aqui essa água não é ácida, não? Não, tem pernilongo mesmo. Tem pernilongo? Tem. À noite eu passei o Expose lá no corpo inteiro, até no rosto. Espero não ter detonado meu rosto. Não, tá tranquilo. Mas hoje o Miro vai colocar um ventilador pra mim. Pra E também um incenso, que você falou. Isso, isso aí. Os bichinhos Você deu moram. incenso e pronto. E como que é assim? Como que vocês vão votar, por exemplo? Vocês vão ou não? Vamos. A urna vem pra cá, pra nossa comunidade. Ah, tá. E dependendo do governo, se não apoia, por exemplo, né, muito, se não apoia as florestas e tal, o que acontece? Fica um pouco difícil, né? Falta recurso, né? Pra ter fiscalização, né? Tipo assim, os pesquisadores virem pra fazer pesquisa, fica sem dinheiro, fica sem recurso, aí não é muito bom para nós, não. E aí os pesquisadores não vêm? Isso, o pesquisador não vem. Vamos sentar um pouquinho? Miro, quem fez esse mirante? Esse mirante foi um rapaz que chama Glaube, foi ele que construiu, da aldeia Nuquini. É um indígena? É um indígena, junto com um rapaz daqui da comunidade. E quando que eles construíram? Olha, ele tá com 3 meses que foi feito entregue aqui. Só 3 meses? Ele tá recentezinho esse aqui. Nossa, mas tem outro mirante? A gente tinha feito outro antes, só que aí foi desmanchando. Primeiro eu construí, né? Aí o segundo também foi eu, aí esse aqui, né? O governo do estado junto com a secretaria, com recurso do REM, aí foi construído isso aí. Entendi. E lá embaixo a gente tá vendo, ó, fica o Rio Moa, né? Olha lá, ali, ó, tá vendo a imagem? Olha lá. Isso. E aqui, lado direito, essa aqui é a sua pousada? Isso, é a minha pousada. Olha que legal. Tem quantos chalés? Nós estamos construindo mais 4, aí estamos com 10 agora. Falta poucos acabamentos para completar os 10. Aqui é muito bom. Eita. 8 horas para vir, mas é uma delícia. Passa muito rápido, né? Passa rápido. Se você tivesse que chamar alguém aqui e falar assim, vem para cá conhecer, o que você falaria, Miro? Eu quero deixar um convite, né, para todas as pessoas que vê aqui esse meu vídeo, né, que venha conhecer, né, nossas belezas aqui, comer nossa comidazinha regional, né, conhecer aqui nossos pontos turísticos aqui. Aí é com todo prazer que eu deixo o meu convite aqui com vocês. É isso aí, eu vou colocar na descrição a pousada dele, que é a pousada do Miro, que foi a primeira na região, mais o celular para contato e tal. E aí vocês podem vir, venham que vale muito a pena. É isso aí, gente. Beleza. Tchau, tchau, até mais. Daquele lado, gente, tá a Cordilheira dos Andes. Eles chamam... Tem um biquinho lá, uma pontinha da montanha, que eles falam que é o bico do peito de moça. É onde tá... mas ali, você já vem. É uma região de vegetação alta. Você vê que não só porque a gente subiu a montanha, mas, tudo... Aqui é o mirante que eu tô. Olha que espetáculo. Mas... a gente subiu pra caramba pra chegar aqui. Aqui embaixo o Rio Moa, por onde a gente veio de barco, 8 horas de barco e tal. Ontem, porque não dá pra fazer isso no mesmo dia. Ali embaixo a pousada do Miro, onde eu tô hospedada, que foi a primeira pousada daqui, oferece todos esses passeios. E eles explicam tudo aqui. Mas olha como a mata é fechada, diferente. Eu não sei, eu nunca fui para o Pará, mas os pontos que eu fui do Amazonas, do estado do Amazonas, eu vi que primeiro não tem essa altura, né? As montanhas não são tão altas, assim, não tem essa montanha e essa vegetação alta. E também não é tão densa. Posso estar errada, mas é só da observação. Aqui a gente tem a bandeira do Acre, nós temos a estrela vermelha e as cores do Acre. E nesse ponto que dá para ver absolutamente tudo. Então aproveitem a paisagem, porque é lindo de ver. E mais lindo de ver, sabe o que é?
é a gente ter contato com esse Brasil, né? Esse Brasil que tem tanta coisa, tanta diversidade, tanta vegetação, tanta fruta, tanta, sabe, tanto verde, tanta possibilidade. Achei a palavra certa. Tanta possibilidade que a gente tem aqui, né? Fazer isso acontecer. Ai, ai, ai. Beijo pra vocês. Obrigado por ter acompanhado. Se você gostou desse vídeo, aproveita aí e segue meu canal. Eu falo muito sobre saúde da mulher, mas também tô fazendo esses vlogs de viagem, porque eu sempre gostei de viajar. E muita gente me via no SBT Repórter, que era um programa que eu fazia nos anos 2000, que viajava o mundo, Xingu, fiquei 10 dias no Xingu, Vietnã, Rota 66 de Harlem, muita coisa eu já fiz e de repente agora no YouTube vou mostrar para vocês um pouco dessas coisas que eu faço ou que eu venho fazer uma palestra e tal, e aproveito para conhecer um pouco das regiões brasileiras que todo mundo tinha que ter a oportunidade de fazer. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. É isso. E para brilhantar ainda mais nossa reportagem, esse momento especial que estamos passando aqui pela Serra do Divisor e mostrando tudo para você que fica em casa acompanhando a gente. E a Maria Cândida, jornalista, famosa, inclusive bem conhecida nas redes sociais, atua bastante no seu Instagram. Sim, sim. E mostra bastante a nossa realidade. E esse momento especial para nós é que ela está aqui na região do Juruá, principalmente aqui na Serra do Moa, para mostrar um pouco dessa vivência, né? E é um prazer meu, inclusive, estar prazer. Entrevistando, fazendo parte então desse documentário especial sobre a Serra do Divisor. E a gente tem aqui esse livro que foi apresentado por ela. A gente vai conversar um pouco sobre ele, presente um pouco esse livro, e também o que de especial ele traz, principalmente para as mulheres. Para as mulheres. O livro chama Menopausa como Jornada. Primeiro, obrigada. Opa! Esse é meu último livro, chama Menopausa como Jornada, que tem entrevistas com médicos, fala um pouco da minha jornada na menopausa. Você sabe que é menopausa? Mas a sua mãe deve estar na menopausa. Depois dos 50, principalmente mais ou menos nos 50 anos, as mulheres param de menstruar, o que é totalmente normal. Como a gente começa a menstruar, a gente para de menstruar. E só que a menopausa vem para 80% das mulheres no Brasil com muitos sintomas. Quais sintomas? Fadiga, irritação, irritabilidade, insônia, muitas coisas podem acontecer. A gente chama de nevoeiro mental, quando você perde o foco, você fala assim, peguei esse livro, mas onde está esse livro mesmo? Sabe assim, você acha que fez, mas não fez, você perde o foco. Então, muitas mulheres têm esses sintomas, mas elas não sabem direito como, por que está acontecendo. E, no fundo, são as quedas hormonais. Então, nesse livro, a gente explica tudo, inclusive os hormônios, tudo mais, que são os hormônios principais femininos das mulheres. E eu estou nessa região amazônica também. Primeiro que aqui no Acre eu vou fazer 2 palestras sobre liderança feminina, mas eu comecei no Amazonas uma série documental que chama Menopausa Sem Fronteiras. Sem fronteiras porque eu viajo para tudo quanto é lugar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Né? Olha o nosso barco aqui, por isso que a gente tem um pouco de barulho, mas nenhum problema. Aqui é normal que a gente tá na beira do rio, né? Rio Moa, não é? Rio Moa. Esse Rio Moa, ele é gigantesco. Quantos quilômetros tem? Essa serra aqui tem 843 mil quilômetros, só a área, só esse hectare. E ali a gente está em difícil parque, né? Que é o Instituto de Conservação da Biodiversidade. Ele que cuida desse espaço aqui que a gente está deixando ele protegido, né? Para que não haja matamento, invasão, tudo isso. Mas inclusive você acabou de chegar do Mirante, né? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Então, o Mirante eu adorei, não é fácil subir, né? Tem que ter um pouco de condicionamento, mas é lindo porque, primeiro que a subida é legal, porque você entra em contato com a natureza, e a gente encontrou alguns indígenas lá, da tribo aqui, foi muito legal, trocamos ideias com as crianças e tudo. Quando você lá em cima, você vê toda a mata. Você vê esse rio aqui, lá bem pequenininho, vê aqui a Pousada do Miro, vê as outras da região, e você vê também um pedacinho, não dá pra ver muito a Cordilheira dos Andes, mas a gente sabe que é o Morro do Peito da Moça, é isso?
que eles chamam comumente. Mas tem outra. Tem um nome. Então é um nome que o povo dá, né? Me falaram que o Morro do Peito da Mosca, ali tá a Cordilheira dos Andes. Então foi lindo, porque assim, se você não subir, você não tem essa visão. Então foi lindíssimo e eu sempre quis conhecer o Acre. Justamente porque o Acre, ele é um pouco mais virgem, né? Do que mais preservado, exatamente. Eu notei muito isso aqui, porque eu vou muito pro Amazonas, né, pra floresta amazônica no estado do Amazonas. Aqui parece que a floresta é mais densa, você vê as montanhas que não tem lá, né, por causa dessa proximidade com o Peru. Então é uma geografia totalmente diferente de outras florestas amazônicas. É muito legal. A gente percorre, vocês percorreram 10 horas de barco, mais ou menos, para chegar aqui. 8 horas. 8 horas. E aí você vai acompanhando aquela paisagem que vai mudando de acordo com... você vai chegando, vendo as prainhas, mais para lá, mais cheio, né? Sim. E esse visual é muito interessante. Então, no começo dá até um pouco de... pra você não deve dar um pouco... Não, dá um pouco de enjoo até, né? Porque ele fica assim... As curvas do Rio Japirim. Exatamente. Mas é muito bonito, né? As curvas são muito bonitas, porque até essa água com barro, ela dá uma personalidade, né? Então, é uma água diferente, né? Mais densa e tal. E aí você vai vendo... Mas assim, eu achei super legal... assim, achei tranquilo também, porque tinha a internet no barco. Então eu fui trabalhando. Nos proporcionando a internet. O Starlink. Do Brasil. Exatamente. Daí eu fui trabalhando, resolvi tudo que eu tinha que resolver, revisei a série que eu te contei, que é a série documental que eu tô fazendo sobre mulheres da menopausa no mundo. E eu tô gravando até 2030 no mundo inteiro. Só que eu já terminei essa primeira parte. No México, Peru, aqui do lado, em várias cidades, tá? Do Peru, do México, da Colômbia e também aqui no Amazonas, com as ribeirinhas. Aqui do Acre vai ter algum pedacinho dentro desse documentário? Com certeza eu vou voltar, né? Eu já fechei a primeira temporada, mas que é essa que começa no Brasil, mas eu tô pensando em fazer as 3 Amazônias. Então eu tô procurando, inclusive, mulheres que estão nessa fase da menopausa, mulheres que não têm nenhum sintoma. Escrevam lá no meu direct, no Maria Cândida TV no Instagram, que não tem nenhum sintoma, tem que agradecer. Mulheres que têm muito sintoma, mulheres que não sabem direito o que está acontecendo, de 40 até 55, 60 anos. E você tem palestras também em regiões aqui do Acre, né? Sim. Em Rio Branco e também em Tarauacá, que acontece já na quarta-feira. Já, quarta e quinta feira da semana que vem, e eu vou falar sobre liderança feminina. E daí você fala, por que uma jornalista vai falar sobre liderança feminina? É que na minha carreira eu fiz uma mudança muito grande, foi por volta de 2018, 2019, quando eu tinha 43 anos, hoje eu tenho 54 para 55, eu tinha saído da TV Record para escrever meu primeiro livro, que é Mulheres que Brilham, e aí quando eu tentei voltar depois de 3 anos, eu achei que seria super fácil. E com 43 anos... não foi na Record, mas um executivo me falou que o meu tempo já tinha passado na TV. E isso foi, assim, algo destrutivo para mim, que me fez ir lá para baixo. Eu não acreditava mais em mim, minha autoestima foi lá no final do mundo. E eu tive que fazer esse retorno, essa volta, para eu poder voltar mesmo a ser a pessoa que eu era. E foi com o celular na mão. E fala um pouco dessa sua trajetória, desde quando você iniciou na faculdade, toda essa experiência que você passou. Passe um pouquinho pra gente que está acompanhando você, conhecer um pouco desse momento, dessa sua trajetória até aqui. Bom, eu comecei com 19 anos de idade, imagina, hoje eu tenho 54, só de televisão tenho 30 anos. Eu passei 3 anos mais ou menos em jornal, em revista, em São Paulo, onde eu comecei, mas depois eu tive que viajar. Eu morei um pouco em Santos, que é o litoral paulista, que foi a primeira TV que me deu oportunidade. Você sabe que a gente vai, né, no começo da carreira, vai para uma, vai para outra e vai aprendendo aos poucos. E aí depois as coisas foram acontecendo. E depois de uns 4 anos, assim, eu já na TV, aí eu fui pra Rede Globo e lá eu
fiz muitas coisas. Eu comecei na Rede Globo, e aí fui moça do tempo, do Jornal Nacional. Você tava ainda no céu nessa época. Eu fui apresentadora do Globo Rural. Você conhece o Globo Rural? Sim. É muito legal. Eu fui apresentadora do SPTV, que é o jornal local. Tem o jornal local aqui. E também repórter. O que eu nunca abri mão e que foi muito importante para minha vida, e eu acho que isso que as pessoas que querem fazer jornalismo ou que fazem jornalismo é de ser repórter, assim, de você estar em contato. Hoje a gente tem muita gente jornalista novos que querem ficar lá na redação, só na internet, repercutindo coisas, mas é na rua que a gente acha as histórias, na rua você acha. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, não tem. Às vezes a pessoa fala, não tem a história. Eu falei, se você me deixa 1 hora andando no seu bairro para ver se eu não acho pelo menos 5 histórias diferentes. Então, é o faro do repórter, né? E eu sempre amei fazer o que eu faço e contar histórias. E aí, depois da Globo, eu morei fora, daí eu fui para SBT. No SBT eu trabalhei no Gugu, que aí muita gente me conhece, porque o Gugu sempre foi muito popular, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas de Hollywood com os artistas de Hollywood, Brad Pitt, esses aí você conhece, né? Brad Pitt, Sandra Bullock, Richard Gere, Keanu Reeves do Matrix, Meryl Streep. Então eu fiz várias entrevistas com esses atores. Aí depois apresentei Oscar, Grammy e tal, e depois eu fui pra Record. Na Record eu continuei fazendo isso, mas depois eu ganhei um programa, que era um programa à tarde, chamava Programa da Tarde. Aí eu ficava a tarde inteira, que de repente se pegava a Record aqui, eu não me lembro, que era 2006, 2007, e era um programa com bastante audiência também. E depois eu fui fazer o que eu queria fazer, eu já estava mais madura profissionalmente, eu fui fazer uma viagem, sempre as viagens, por 12 países, e eu entrevistava 144 mulheres, 12 mulheres em cada país. Isso eu fui para o Oriente, eu fui para a Europa, eu fui para a África, eu fui para a América do Norte, e depois eu terminei no Brasil. E aí surgiu meu primeiro livro, com a história dessas 144 mulheres, que eram mulheres que davam, por isso que a liderança feminina, elas davam a volta por cima, apesar das adversidades, elas davam a volta por cima em muitas coisas, e tem muitas histórias interessantes. E aí foi. Aí depois eu passei o etarismo, aí não conseguia voltar. Domingo Espetacular fiz muito Domingo Espetacular. E aí eu voltei em 2019 pra Rede Globo, voltei pro É de Casa, e aí eu quis fazer um quadro com o celular na mão. Porque eu consegui voltar para a TV, isso depois de eu ter feito tudo, e ter, você falou famosa e tal, não liga não esse negócio de famosa, porque um dia você é rainha, outro dia você não é nada, absolutamente nada, você tem que sempre estar correndo atrás da sua melhora. Aí eu voltei eu fazia um quadro no celular que chamava Sábado Curioso, das curiosidades de São Paulo, e eu fazia, editava, mas aí eu já comecei a entrar na internet. Em 2019 eu comecei a entrar na internet, no YouTube, comecei Instagram, eu comecei a ver isso como profissional. E hoje eu ganho mais dinheiro na internet, por isso que eu saí da televisão. Sim. Então, você pode sair dele, vou falar pra ele sair da televisão, porque ele não vai ganhar dinheiro, né? Porque eu comecei a ganhar mais dinheiro na internet do que na televisão. E aí, em 2024, eu saí da Rede Globo, e como eram 30 anos na minha carreira, eu estabeleci que eu encerrei minha carreira na televisão, como apresentadora, como repórter. Posso fazer uma coisa ou outra, mas hoje o que eu quero? Eu quero produzir conteúdo que eu tô fazendo e vender para a TV, entendeu? Então hoje eu sou uma empresária, não sou mais uma pessoa de dentro da TV. Já é CNPJ. CNPJ, hoje eu sou CNPJ. Essa é uma satisfação. Obrigada, você é muito educado. Obrigado. Pela referência que você é para o cenário, para a referência que você é para o cenário, e principalmente a motivação que você traz para os novos jornalistas, para os que estão chegando agora, se tornando a referência, e agora na rede social também, que continua mostrando a nossa vivência aqui na região do Juruá, já se tornou uma figura que valorizou ainda mais a nossa identidade, os nossos povos originários, o espaço que você está convivendo aqui. Todo esse mostra que você tem um respeito por nós, e a gente, com certeza, dando também esse olhar especial de recepção também, que é muito importante, né? Muito obrigado. Obrigada, um prazer, tudo de bom para todos vocês, obrigada por me receberem. E a gente continua acompanhando a visita dela aqui na Serra do Divisor.
De volta, a gente percebe que no alto ou navegando nos rios, a paisagem é sempre muito atraente. Depois de tanto esforço, partimos para mais um passeio. A cachoeira que vamos conhecer é a chamada Cachoeira do Amor, um paredão de rocha de cerca de 15 metros de altura, o que proporciona uma queda d'água ainda maior. São imagens como estas que estão atraindo a presença de turistas do Brasil inteiro para essa região. Após descer a Serra do Divisor, temos que repor as energias e molhar o corpo para revigorar as energias perdidas da trilha de subida e de descida. E agora a gente vai na Cachoeira do Amor. Mais uma caminhada. O povo que já vem de lá. Vamos chegar lá. E aí? Renova as energias. Você sobe e desce, e é o lugar ideal para renovar as energias. Acaba o cansaço, você volta revigorado. Agora é só almoçar. Vamos conhecer outro atrativo no entorno da serra. Chegamos e a curiosidade de onde vem o volume de água despejado no leito do rio. Toda a água vem deste buraco, que segundo os moradores não foi obra da natureza. Os moradores da região acreditam que a água do buraco enigmático serve para curar algumas doenças dermatológicas, mesmo sem comprovação científica. Ao lado do buraco está a caldeira, que também se tornou um atrativo turístico. Segundo o guia, esse equipamento era utilizado na geração de energia para os trabalhos de perfuração do poço. As histórias que ajudam a enriquecer ainda mais o turismo dentro do parque e a tentativa frustrada de exploração de petróleo que teria ocorrido há mais de 30 anos incrementam a diversão e o lazer para os turistas. Eu também não poderia deixar a oportunidade passar. Entrei no poço que jorra água sem parar. A pressão é muito forte, só é possível mergulhar de perto da superfície. A força da água expulsa o corpo para fora. Frio não faz, a água tem uma temperatura mais elevada. Todo mundo é filho de Deus. Agora eu filmo e o cinegrafista Samuel da Cruz é quem vai curtir a ótima experiência. O Rio Moa, nessa região, apresenta outras características, muitas rochas e uma correnteza mais forte. Nas suas margens, encontramos pequenas quedas d'água que resultam numa beleza cada vez mais impressionante. Encostamos o barco mais uma vez à margem do rio. Vamos a mais um atrativo na Serra do Divisor. Para chegar na maioria das cachoeiras, aqui do Parque Nacional da Serra do Divisor, a gente navega de barco, mas ao lado do rio sempre tem uma trilha. É o caminho da Cachoeira do Ar-Condicionado, cheia de obstáculos. O volume de água indica que estamos a caminho mesmo de uma cachoeira. Por muitas vezes, a caminhada é por dentro da água, um lugar exuberante que traduz o gigante potencial turístico da Serra do Divisor, admirado agora por turistas de várias regiões do Brasil. A experiência do ar é ali, ó. O ar-condicionado.
explicação para a cachoeira do ar-condicionado é exatamente isso aqui. Você tem a cachoeira bem aqui ao lado, fica aqui, e o clima é muito frio. E é por isso que foi dado o nome, possivelmente, cachoeira do ar-condicionado. Muito frio e você fica num clima muito agradável aqui, ao lado de uma das cachoeiras mais bonitas aqui da Serra do Divisor. A beleza poderia ser ainda maior se não fosse uma época tão chuvosa. As águas, que normalmente são cristalinas, estão turvas por conta das enxurradas. A cachoeira não é tão alta, mas a água desce com pressão. Um cenário perfeito, que é uma das áreas que concentram uma das maiores biodiversidades do planeta. No meio das florestas tem uma infinidade de espécies de animais e plantas. Levando tudo isso em consideração, vamos aproveitar o tempo por aqui. Deixamos o barco mais uma vez. É outro caminho por dentro d'água. Para quem não está acostumado, as belezas surgem a cada passo. Neste momento, estamos a caminho de mais uma cachoeira. São muitas cachoeiras para serem vistas aqui do Parque Nacional da Serra do Divisor. Atrativos para curtir, descontrair e recarregar as energias enquanto não chega o dia de voltar para a cidade. Uma curiosidade, principalmente da Pirapora 2, aqui na Serra do Divisor, é justamente aqui ali, ó. Os peixes tentando subir essa cachoeira atrás de... subir ainda mais, para se reproduzir, para chegar até mais alto aqui na cachoeira. A gente encontrou mais para trás alguns deles já fazendo isso, tentando subir toda essa área que fica aqui. Alguns deles estavam subindo por aquela região ali e vão até lá, aquela cachoeira ali, e tentam subir. Alguns deles caem em cima daquela pedra e voltam de novo para a água. As imagens que a gente registrou para vocês, que vocês vão acompanhar aí. Seu Edmilson, então, o senhor é morador daqui desde que nasceu? 61 anos, eu nasci em 1964, aqui mais para cima nesse rio ainda, lá na Cachoeira do Pedernal. E como é que vocês chegaram até aqui? Foram seus pais? Como é que foi? O meu pai, ele era daquela primeira guarda territorial, então foi no ano de 1938, 1940, ele foi transferido para cá. O governo construiu um barracão lá no lugar da segunda perfuração. A primeira perfuração foi aqui no Buraco do Central. Eles passaram por uns 2 anos trabalhando, perfuraram atrás de petróleo e deu aquela água morna lá. Aí a segunda perfuração foi nesse lugar. Aí foi quando meu pai, o governo construiu um barracão e o meu pai veio transferido. Seu pai era o quê da empresa? Ele era policial. Da Força Nacional. Primeira guarda territorial. Primeira guarda territorial. Era. E vocês vieram, são quantos irmãos? 8. Aí 2 já eram nascidos, os 2 mais velhos, o Francisco e o Isaqueu. E os outros 6, eu, Edmilson, Edson, Eti, Cândida, João e Miguel, nascemos todos aqui já. E aí, desde criança, o senhor percorre essa região, inclusive esse lugar aqui? Sempre morei aqui. A gente saiu de lá porque era um lugar de difícil acesso. E aí veio morar aqui, hoje onde é a base do ICMBio. Sempre permaneceu, eu nasci e me criei aqui. Eu saí daqui para estudar em Cruzeiro, mas logo voltei novamente. E aí o senhor atualmente é guia aqui? Hoje eu trabalho com um pouco de agricultura e sou condutor de turismo ecológico. Muito porque o senhor, muitos desses espaços aqui, foi vocês que descobriram, inclusive uma bem interessante que muita gente gosta e queria conhecer, que é a caverna, né? Que foi o seu irmão que encontrou. Foi eu e ele que encontramos essa caverna. E na época não era parque ainda, que o parque foi criado em 1989. Então foi antes de 89, a gente já tinha encontrado essa caverna, eu e o falecido Edson, meu irmão. Mas ninguém dava valor a essas coisas, porque não tinha turismo. E aí até que um certo dia apareceu um repórter da Record aqui, e a finalidade dele era saber se tinha caverna aqui nessa serra.
E aí o Edson, meu irmão, falou que a gente tinha passado nessa. E aí voltou lá e conseguiu encontrar. Hoje ela é visitada por turistas. A gente abriu trilha e tudo. Porque sempre é assim. Depois que passou a ser parque, e aí a gente começou a dar valor a essas coisas. As cachoeiras que a gente vai encontrando, as cachoeiras que a gente acha bonita, a gente vai colocando em trilha para visitação dos turistas. O senhor também já foi dono de uma dessas pousadas, né? Sim, a pousada que hoje é Caminhos da Cachoeira, eu que iniciei ela em 2016. Aí eu trabalhei só durante 2 anos, mas eu sou divorciado e uma filha minha faleceu, só tenho uma agora, e aí elas moram em Cruzeiro. E eu sozinho não estava dando conta da demanda de tanto turista que eu estava recebendo e estava muito sobrecarregado de trabalho e eu resolvi vender. Foi uma das primeiras também, né? Não, foi a última pousada. São 3. Primeira pousada, quem começou foi a pousada do Miro. Segundo, a pousada Canidé, que era do Edson, meu irmão. E hoje a Graça ali está dando continuidade, faz um bom trabalho. E por último foi eu. Na época era a pousada do Edmilson. Agora, quais os espaços aqui o turista, quando vem aqui, vai encontrar? Aqui os nossos pontos atrativos são... Aqui nós estamos num deles, o Mirante. É um ponto bastante visitado. Sempre todo turista quer chegar até aqui para ter essa visão maravilhosa que a gente está tendo aqui agora. Aí tem em seguida, quando a gente desce daqui, visita a Cachoeira do Amor, é uma cachoeira muito boa também, uns 100 metros de altura. Aí depois tem o Buraco do Central, que é onde o Conselho Nacional do Petróleo perfurou. É um banho, a água é morna. Depois vai para a Cachoeira do Ar-Condicionado. Aí depois a Pirapora 1 e 2. E na época do verão tem a Cachoeira do Pedernal. Nessa época que a gente está aqui, ela fica coberta pelas águas. Fica coberta pelas águas. A gente não visita ela quando o rio está no nível alto. Só na época que o rio está no nível baixo, no verão. O Buraco da Central ali é o ponto turístico, mas foi primeiramente um trabalho realizado pela uma empresa, né? O Buraco do Central é o único ponto que nós tem que não é obra da natureza, é obra do homem, que perfurou e deu aquela água. E hoje é um ponto que a gente toma banho, a água é morna. Se estiver fazendo frio, mas você fica dentro dela, não vai ter frio. E os turistas gostam muito de tomar banho naquela água. Dizem que ela tem... Dizem não, eu sei que ela tem muito ferro, porque a gente vê nas pedras, aquele ferrugem. E bastante enxofre também. E o buraco é medicinal. E o buraco onde ela jorra, que tem 600 a 700 metros de fundura. E aquele trabalho ali, muitos deles, daqueles equipamentos ficaram para trás, né? É o que torna hoje o lugar ainda mais atraente, né? Ali no Buraco do Central ficou somente aquela caldeira, que aquela caldeira era movida a lenha, que gerava energia para todos os trabalhos. Agora lá na segunda perfuração tem uma torre que eu acredito que na época era para comunicação de rádio. É uma torre bastante alta de ferro. Aí tem outra caldeira daquela também. Tem a base com as carretas que girava, talvez para perfuração da broca. Tem bastante cano, cabo de aço, bastante ferro lá ficou. Esse mais longe um pouquinho para chegar. Essa ela não fica na beirinha do rio não, ela dá 5 quilômetros da beira do rio para a segunda perfuração. Quer dizer que eles tentaram fazer um buraco e depois em busca de petróleo e fizeram um segundo e desistiram. Eles tinham 2 pontos na época. Eu acredito que a tecnologia na época, né, em 1938, 1940, não era tão avançada quanto hoje. Mas eles tinham esse ponto que achavam que era petróleo. E não é petróleo. É aquela água morna lá. E aqui esse parque, ele é um parque muito rico, assim. Eu já tenho guiado bastante turistas do Brasil e do exterior. Todos, sempre quando eu termino de guiar, eu faço uma pergunta se ele gostou ou não. E todos sempre falam que gostam. E ele é um parque bastante preservado, como você vê aí. Ele tem 837 mil hectares de parque preservado hoje.
que o parque foi criado em 89 em cima dos moradores, das famílias, e essas famílias ainda permanecem nele. Mas já o ICMBio se encarregou de educar essas famílias e em preservar hoje, né? Então a gente obedece e a gente tira o sustento da gente aqui mais do turismo mesmo, e preservando a gente vai ter muito mais para ganhar do que se destruir essa natureza tão bonita que a gente está vendo aqui. Tanta selva aí natural que só tem aqui nessa região. Se tornou a fonte de renda de vocês. A principal fonte de renda hoje é o turismo aqui. Agora o senhor tem muita facilidade para chegar aqui e para guiar o turista, né? Isso muito por conta que o senhor nasceu e se criou aqui, e também porque vem muito aqui, né? Então o turista ele fica um pouco cansado, mas o senhor não se abate mesmo com a sua certa idade, né? Como você vê, vocês cercaram várias garrafinhas d'água aí, eu nem bebi água nem a primeira vez ainda, né? Eu tenho bastante facilidade, desde os 10 anos de idade que eu subo esse mirante aqui, nem me canso. E nem tenho preguiça também de subir, porque toda vez que eu subo aqui eu vejo uma visão diferente. Alguma coisa diferente tem. Toda vez que vem aqui é um visual para o senhor novo, né? E já subi milhares de vezes aqui. Ainda assim, a simplicidade é o grande trunfo para experimentar alguns dias da mais pura tranquilidade, como um verdadeiro ribeirinho amazônico. A alimentação também é mais pura, não precisa ter despesas com peixe, por exemplo. Eles praticam a pesca artesanal e o rio, ainda preservado nessa região, é generoso. Os cardumes sempre aparecem, incrementos de uma vida mais natural, como tudo que rodeia esse lugar. Mais do que turismo, a Serra do Divisor oferece uma experiência de conexão com a natureza. Uma vida simples, guiada pelo ritmo do rio, onde o essencial basta e a tranquilidade é o maior luxo.